Vamos focar em quê, então? Planejamento. Então, vamos começar a olhar o que é que nós fazemos, como nós fazemos, tentar pensar em soluções e não simplesmente em executar um processo ou uma contratação. Tem que começar a analisar um pouco mais aprofundadamente se faz sentido continuar fazendo aquilo. Ah, mas faz 10 anos que se faz assim, todo ano tem que contratar. Sim, é por quê? Não existe uma outra forma de fazer isso? Nós temos uma média de 100, 110, 95 a 110 contratos que nós gerimos todo ano. Não dá para diminuir? Não dá para concentrar? Em vez de 105, eu posso ter 80. Bom, 80 talvez eu dê conta de fiscalizar com 6 pessoas. 100 contratos eu não dou. Então, esse é um processo que nós estamos iniciando agora. E antes de planejar, de mapear o que é que nós estamos fazendo, como estamos fazendo, se faz sentido continuar fazendo isso, né? Uma das análises que nós fizemos, junto com o planejamento, foi a questão do Taxigov, né? Quando o planejamento resolveu substituir toda a frota de veículos locados por táxi. No caso da CGU, nós aderimos, nós somos parte dos órgãos que entraram no piloto, mas em razão de algumas particularidades, nós não abandonamos 100% da nossa frota. Primeiro que é uma frota própria, nós não tínhamos carros locados, né, Jean? A maioria dos ministérios sobrevivia de locação, não é o nosso caso. Nós temos ainda algumas particularidades, nós precisamos manter algumas viaturas, porque nós temos área de operações especiais, que precisa de descrição, nós temos sempre autoridades internacionais chegando, saindo. Algumas viaturas nós precisamos manter para essas outras atividades que não são corriqueiras. O nosso pessoal regular de auditoria e fiscalização já anda todo de táxi e realmente faz uma diferença enorme em termos de economia. O ano que vem, aqueles que são de órgãos federais, provavelmente São Paulo, Rio, talvez Minas comecem a entrar também no Taxigov. Muito bem, a agenda interna da CGU. O que é que nós estamos fazendo para tentar lidar com essa realidade sombria que nos assola, né? O básico, política de compras, política de sustentabilidade. Aí há um dificultador, em termos de política de sustentabilidade, que ninguém é capaz de me dizer, bom, nós vamos ter uma política de sustentabilidade, vamos comprar o que de quem? Que tipo de produto nós vamos comprar? Você tem como garantir que a fabricação dele é sustentável? Onde é que está escrito isso? Quem que fiscaliza? Porque não somos nós lá na ponta que estamos comprando que vamos atestar se é sustentável ou não, como é que foi a cadeia produtiva. Não adianta cobrar dos órgãos, dos gestores, que façam esse tipo de cobrança. Porque nós estamos lá na ponta, gente. Nós estamos com uma dificuldade. Quando alguém conseguir me responder essas perguntas, aí nós vamos efetivamente acrescentar alguns critérios de sustentabilidade nas compras. Na gestão dos nossos imóveis, aí sim, uso de água, reciclagem, etc. Isso tudo bem, normal, estamos fazendo, tá? Política de compras conjuntas é algo que nós estamos começando a avaliar e trabalhar. Temos alguma dificuldade em fazer os gestores sentarem juntos para conversar e para executar as licitações. O Ministério do Planejamento já faz alguma coisa por meio da central de compras, as passagens aéreas, o transporte, telefonia celular, está contratando agora armazenamento em nuvens, vai fazer um registro de preço enorme para tentar atender todo o Poder Executivo Federal. Mas, enfim, o básico de planos anuais de compras e contratações, que eu também, agora eu estou falando como gestor, não como auditor, tá? Não sei para que é que vai servir, porque provavelmente nós vamos ter um contingenciamento orçamentário no início do ano que vem. Então, eu vou fazer um monte de planejamento esse ano, e no ano que vem eu não vou ter dinheiro para cumprir, e aí eu vou sair apagando incêndio o ano inteiro, né? Então,
Mas, enfim, vamos fazer. Tem que fazer, vamos fazer. Plano de capacitação e gestão por competências, aí não envolve só a nossa área de contratos, envolve a casa toda. Como nós teremos pouca gente e pouco dinheiro, isso envolve não apenas a Aramei como a Arafim, então agora nós vamos ter que mapear o nosso pessoal. Nós temos que saber quem nós somos, o que é que nós sabemos fazer e se a pessoa está no lugar certo fazendo, né, o que ela deveria fazer. Vamos repensar o funcionamento da casa como um todo. Não adianta ter um cara excelente no lugar errado. Nós não estaremos aproveitando o potencial dessa pessoa. Plano estratégico, nós temos um, então vamos fazer valer. Tudo que nós vamos fazer tem que estar amarrado com esse plano. A outra parte da nossa agenda interna, que nós estamos numa discussão enorme agora, se nós mudamos ou não mudamos, para onde mudamos, como é que nós vamos mudar. Onde nós estamos não comporta toda a nossa estrutura, nem fisicamente, nós não conseguimos abrigar todo o nosso quadro no mesmo imóvel, e mesmo que conseguisse, ele também não tem uma estrutura adequada. Bom, então, como é que vamos fazer? Então, temos que estudar. 5 minutos? Não. Vai tomar uma água. 5 minutos não dá, não. Enfim, estamos estudando a melhor forma de utilização do nosso espaço também, com base na nossa força de trabalho. O planejamento de serviço terceirizado, coisa que todos vocês fazem, né? A diferença é o que nós vamos fazer agora, nós não vamos fazer mais sozinhos. Nós criamos uma área de planejamento na CGU, com a incumbência de repensar tudo que nós fazemos, aplicar lá, em termos de novas metodologias de contratação, de gestão, e depois replicar para todo o Serviço Público Federal. O Franklin, nosso colega aqui, já desenvolveu, aqui de Mato Grosso, né? Ele desenvolveu já uma nova metodologia de contratação de serviço de limpeza, que proporciona uma economia no mínimo de 40%. Então, nós já temos vários ministérios na Esplanada aplicando, a CGU, logo no ano que vem, a nossa licitação, nós já devemos experimentar isso, e devemos levar isso e mais outras coisas que nós vamos desenvolver lá para o planejamento, para daí replicar para os ministérios. É para isso que o Franklin está indo para lá. Nós devemos já, com a IN5, a parte de planejamento, análise de riscos, etc., começar a reunir outros ministérios também, para fazer em conjunto. E temos uma agenda externa também, né? Temos algumas ideias que nós vamos tentar levar. Algumas delas aqui em Mato Grosso do Sul, eu vi que vocês já estão fazendo, mas em nível federal nós ainda precisamos avançar, né? Precisamos padronizar e integrar o processo de logística dos órgãos federais. Basicamente, esse é o nosso desafio, a nossa missão. Hoje já existe nosso Comprasnet, mas ele é um portal mais procedimental. Ele não é um portal de gestão. Hoje você usa ele para fazer uma parte, pelo menos, da sua licitação. Mas em matéria gerencial, ele é muito ruim. Você não consegue ter painéis. O planejamento já está trabalhando nisso, mas deve demorar um pouquinho ainda, né? A ideia é agregar mais serviços e informações a esse portal, de forma que ele seja um pouco mais completo. Notas fiscais eletrônicas, eu não vou mentir, nós estamos com uma dificuldade imensa de conseguir essa base. Eu sei que nos estados, por meio das secretarias estaduais de fazenda, isso é um pouco mais simples, mas a nível federal não é. Nós não conseguimos ainda ter acesso a essas bases, ainda que seja só as notas fiscais emitidas para órgãos públicos. Quando nós tivermos isso, ele vai para o portal da transparência, tá? Mas nós ainda estamos negociando, estamos com bastante dificuldade de conseguir tudo. Mas quando conseguirmos, vai ser liberado para todo mundo. Certificado de regularidade.
A nossa ideia é que essa informação já seja consolidada no portal de compras. Hoje, você, para verificar a regularidade, você tem que consultar vários órgãos, vários portais. A ideia é centralizar isso tudo. Padronizar um catálogo de compras, porque se o Mato Grosso do Sul tinha um problema, o federal multiplica por 100. É um terror para você conseguir comprar alguma coisa. É tão ruim de achar alguma especificação que todo mundo que vai comprar alguma coisa cadastra um novo. Sempre, sempre. Ninguém perde tempo mais tentando achar alguma coisa. Então, a ideia é fazer uma depuração nesse cadastro, padronizar também, para tentar racionalizar um pouco mais o processo de compras, né? Uma ideia de ter um protocolo padrão para que os diversos sistemas de compras e de base de dados, não só federal, como estaduais e municipais, possam se conversar, para que todos possam ter um acesso, né, à mesma informação. E uma ideia que nós temos já há alguns anos de valorizar o profissional de compras públicas, né? Girão falou da nossa lei de licitações. Você usou uma palavra bonitinha, né, Girão? Como é que é? De anacrônico. Eu ia usar uma palavra que começa com M, mas eu não vou falar, não. Mas vocês sabem por que a nossa lei de licitações é assim, né? Lá em 93, teve o escândalo dos anões do orçamento, e aí pensou-se que precisaríamos colocar uma série de travas nos nossos processos de aquisição. Nessa mesma época, o governo americano teve uma outra ideia, um pouquinho diferente. Até lá era parecido o nosso modelo de compras, nosso e o dos Estados Unidos, para vocês terem uma ideia, né? Eles criaram cursos superiores de gestores de compras nas faculdades e resolveram que iam comprar conforme essas regras do mercado, com algumas adaptações, mas iam formar compradores públicos. Nós tratamos todo mundo como bandido e engessamos tudo. Qual que deu certo? Veja, isso não é uma crítica ao nosso sistema, a órgãos de controle, nem nada. Eu sou de um órgão de controle. E eu fico com raiva dos órgãos de controle também, porque às vezes... o povo faz umas cobranças que não faz sentido, né? Mas, enfim. Mas é o trabalho, é o nosso trabalho. É o que está na lei, tem que ser exigido, tem que ser cobrado. Seria muito desonesto da nossa parte não fazer isso. Então, tem que ser feito. Agora, tem que se discutir se vamos continuar fazendo dessa forma, né? É algo que não faz muito sentido, a meu ver. Mais algumas açõezinhas que estão mais no campo das ideias, para que os órgãos, pelo menos nas atividades de investigação, possam ter acesso às mercadorias que as empresas que nos fornecem compram, né? Uma coisa importante, acesso a dados de recolhimentos previdenciários de forma mais facilitada, principalmente para os fiscais de contrato. Hoje, quem é fiscal de contrato sabe que é uma dificuldade imensa saber se a empresa recolheu ou não previdência, FGTS. Se você não chegar no terceirizado, lá no empregado, pedir para ele ir lá e tirar um extrato e te mostrar que você não tem essa informação, faz anos já que estamos articulando com o Ministério do Trabalho e Previdência para que isso seja aberto a todo mundo, mas ainda não avançou muito. Alguns disseram já que foi por questões políticas, aumento de limite na dispensa, o Djalma já abordou, né? O aplicativo de celular para fiscalização de contrato nós devemos desenvolver a partir do ano que vem dentro da CGU e disponibilizar para todo mundo, que deve facilitar bastante a vida dos fiscais de contratos. Compras compartilhadas e centros de serviço compartilhado. Trata-se de um processo de otimização dos nossos recursos, seja físicos ou seja pessoais, para os próximos anos, né? Muito bem, estamos chegando ao fim.